problema é que daqui uns dias não vai dar nem pra eu falar alface crespa, porque vão dizer que eu tô sendo racista. Se você acabou de chegar nesse canal, eu sou Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em várias redes sociais, eu deixo todas elas aqui embaixo. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/JanaViscardi. E pode, claro, como sempre, deixar aqui o seu comentário, sua crítica, deixar o seu like, seu dislike e, muito importante, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Como sempre, no período da pandemia, eu deixo aqui um QR Code para você contribuir para o trabalho desse grupo de voluntários chamado Sobrevivendo ao Corona, que tem distribuído cestas básicas e kits de higiene para pessoas que precisam do nosso apoio nesse período da pandemia. E aí que, gente, nos episódios trágicos da semana e que envolvem imagem atreladas à linguagem, eu gostaria de deixar os meus 5 minutos de contribuição para você. Uma marca de produtos de limpeza tem um produto, ou tinha, porque parece que ele foi tirado, um produto no mercado chamado Crespinha. Esse produto é como se fosse uma esponja mesmo de aço para limpeza doméstica. O nome atual é Crespinha e na imagem eu deixo aí para você ver. E aí eu vi as pessoas começando a dizer: nossa, as pessoas problematizam tudo. Esses ativistas fake de internet que não se preocupam com o que é importante. Agora eu não vou poder mais chamar de alface crespa alface. E aí eu queria aqui compartilhar com você dessa dor, né? Que dor é essa? Da pessoa que tá preocupada se pode abrir a geladeira para falar, vou pegar aqui uma alface crespa. Realmente é quando o debate chega num nível de desonestidade intelectual que realmente surpreende. A questão é que a tal Crespinha é uma marca, é um produto que já existe desde 1952 e esse nome vem emprestado desse período de 1952 e eu queria convidar vocês a conhecer o que era essa marca, esse produto em 1952. Vejamos. Observe que você tem aí essa esponja de aço, tá enrolada, né? Você tem Crespinha com K e aí vem embaixo, a queridinha do Rio está agora em São Paulo. Observe só que você tem uma criança negra com os cabelos presos, o corpo dela é um K de Crespinha, porque o nome é Crespinha com K, e você tem um pequeno texto que diz assim: no Rio todos me conhecem, sou Crespinha, a melhor esponja para a limpeza da cozinha, as paulistas vão me querer bem. Vocês me encontram às suas ordens na Sabarco, e aí tem o endereço da loja, era a única loja em que esse produto era vendido naquele momento. E aí, gente, é para isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Observe que Crespinha é um nome, essa propaganda ela não tem texto apenas, ela também tem imagens, tem aí ilustrações, você tem a ilustração da esponja de aço, mas você tem também uma criança que está apontando para a Crespinha, mas mais do que isso, existe esse texto que está atrelado como se essa criança estivesse falando esse texto, e ela está se denominando Crespinha, ela está atrelada diretamente, ela está sendo chamada pelo mesmo nome que o produto. Essa criança, ela nem tem o formato completo de uma criança, porque ela foi coisificada, transformada. A cabeça é de uma criança e o corpo é da letra de Crespinha, que mostra o quanto essa criança negra, e aqui importa essa criança ser negra, e muito, porque essa criança negra foi transformada numa coisa. Essa coisa é uma esponja de aço de limpeza pesada. Essa imagem é o reflexo direto, é a demonstração, é a ilustração clara e direta de como o racismo operava e opera na nossa sociedade. Este produto, lá em 1952, foi lançado, foi usado, e depois ele continuou a ter este mesmo nome, apesar do seu surgimento estar diretamente relacionado a essa imagem e reprodução de uma dinâmica absolutamente racista.
Se você convive com pessoas negras, ou se você escuta, conversa com pessoas negras, você pode ter ouvido falar dessas pessoas que relatam que ouviam que tinham o cabelo bombril. Essa demonstração não é uma demonstração de afeto. Isso tem relação direto com atribuir o cabelo crespo uma qualidade negativa. E neste caso, você tem ainda a Bombril, que é a marca hoje da esponja de aço, atrelada justamente à crespinha, que é um dos seus produtos, era, né, até então, um dos seus produtos no mercado. Veja, minha gente, que não é um exagero. Eu vi muita gente fazendo essa coisa de... Olha lá o dicionário para você ver que não tem nada de racismo, porque a palavra crespo pode significar rugoso. De fato, pode significar rugoso, mas o uso da linguagem ele não é linear nesse sentido de se o dicionário disse que crespo é rugoso, é só usado no sentido de rugoso. Não é assim. Tanto é que esta imagem desta manchete nos demonstra, dessa propaganda, nos mostra isso, que na verdade a conotação que se foi atribuindo é de relacionar uma esponja de aço, um produto de limpeza, ao cabelo de um grupo de indivíduos brasileiros. Esses indivíduos são indivíduos negros. Essa imagem é uma imagem negativa, e aqui já me lembro da live que a Winnie Bueno vai promover com um grupo de mulheres para discutir um tema muito importante. Vai ser no dia 22 de junho, às 21 horas, lá no Twitter. A discussão é justamente sobre um conceito importante de uma pesquisadora que se chama Patricia Hill Collins, que vai falar sobre imagens de controle. E o quanto, por exemplo, esse é um exemplo dessa imagem de controle que procura tirar, extrair a subjetividade de um conjunto de indivíduos, as pessoas negras, ao atribuir a elas como um todo, nesse caso a criança toda se transforma nessa esponja, nessa crespinha, se transforma numa coisa, e essa coisa não é uma coisa legal, é um objeto que é usado para limpar. E aí, se você pensar na trajetória brasileira da escravidão, de como é que a população negra chegou, uma boa parte da população negra chegou no Brasil escravizada, sendo usada para serviços pesados, de maneira absolutamente violenta, não é possível ignorar todas essas relações e o quanto aqui o texto está diretamente relacionado a essa dinâmica da imagem de atribuir esse cabelo crespo da criança a essa esponja. É uma combinação horrorosa e tenebrosa que se perpetuou. Em que sentido? No sentido de não reconhecerem o racismo ali e terem tirado o nome desse produto. Mantém o produto, mas não... Ao longo da história, alguém deveria ter dito: não está bom isso. A história é simplesmente de racismo e não houve uma ressignificação pela marca desse atributo racista que foi feito atrelando o cabelo a essa esponja de aço. E aí eu digo isso porque pode ser que esses símbolos sejam ressignificados pelas pessoas e tal, mas a marca não fez isso, ela só manteve o nome e tirou a criança negra que estava lá em 1952 naquela propaganda original. E aí, pra você que tá aí achando que não pode mais chamar alface de crespo, porque nada mais pode ser crespo, a língua é polissêmica, né? Então, esse crespo pode ter diferentes sentidos, e esses sentidos eles vão ser reconhecidos a partir do contexto. Alface não tem nenhuma conotação negativa, não se atribui a nenhuma carga de negatividade. Então, a alface crespa, ela é só crespa mesmo, rugosa, porque ela tem justamente as pontinhas rugosas. Não tem nenhum problema. Tô tirando aqui o seu sofrimento, porque eu sei que isso tá pesado pra você. Eu sei que você tá se sentindo oprimido, né? Você não pode usar a palavra crespo. Você pode. Tô te dando essa oportunidade, eu tô te dando essa oportunidade também de compreender que contexto é tudo nessa vida. Compreender que o uso de palha de aço atrelado ao cabelo é a coisificação de pessoas que vem a sua subjetividade limada em função dessa associação com uma coisa que tem uma carga negativa atribuída, né? Isso é racista. Mas, fique em paz. Continua chamando alface de crespo, que ninguém vai te chamar de racista, tá bem? Espero ter tirado de você essa dor, esse peso, você que tá aí
tão preocupada, tão preocupado, tão preocupado de chamar o alface de alface crespo. Então, beijos pra você. Tchau.